Fala, acadêmicos do intercâmbio! Como é que vocês estão? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Portugal. Quem tiver interesse para se mudar para Portugal, para fazer uma faculdade em Portugal, nós estamos trazendo o nosso representante Marco e ele vai participar aqui com a gente dessa live. Deixa eu adicionar ele aqui. Vamos lá. Então, quem tiver interesse em estudar em Portugal, fazer um mestrado, uma faculdade, olha lá quem está lá. Já chegou, já chegou na horizontal. Fala, Marco. Teu áudio não está saindo. Problemas técnicos, pessoal. Bom, mas quem tiver interesse em estudar em Portugal, fazer uma faculdade, um mestrado, entender como é que você pode. Ainda não. Entender como é que você pode estudar lá, se mudar. Ah, agora foi. Agora foi, Marcou. Então, a gente vai falar com o Marco, que ele está lá em Portugal. Ele faz faculdade lá. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Eu acho que o teu áudio não está saindo, não. Tira o microfone. Aí. É, Agora foi. eu vou fazer sem o fone, eu acho que o problema é que tá no fone mesmo. Olá, boa noite a É, todos. Tudo bom? tudo bem, Marco? Pronto. Eu estou fazendo uma introduçãozinha para você, Ok. para o pessoal aí de casa. Quem que é você? O que que você faz? Né? Então, eu estava falando aqui, pessoal, para quem tiver com interesse em estudar em Portugal, você está em Porto, né? Sim, estou no Porto agora. Legal. E Portugal agora virou uma moda, né, cara? Porque assim, a gente trabalha muito forte com a Austrália, a gente trabalha muito forte com o Canadá, Nova Zelândia, Sim, e a gente tem percebido muita procura para Portugal. E sim, Portugal, obviamente que as pessoas eles querem estudar, eles querem fazer universidades, pós-graduação, enfim. E a Portugal, cara, tá bombando. Você sim. sabe mais do que eu aí, quantos brasileiros estão chegando aí, Muitos. como é que tá sendo a coisa aí. Foi. Então, eu queria começar um pouquinho, Marco, falando um pouquinho de você. Contar um pouquinho aí, o que que você foi fazer em Portugal? Conta um pouquinho pra gente aí, o que que você foi fazer? Como é que você decidiu mudar para Portugal? Quando é que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente aí. Pronto. Olá, todo mundo. Vou falar um pouco sobre Portugal e um pouquinho para cá. E o que é que eu acho também de Portugal. Já estou a finalizar minha graduação agora aqui, é o meu último semestre. Então já posso dizer como é que é estudar aqui, como é que é trabalhar, como é que é fazer tudo. Pronto. Meu desejo de Portugal foi porque, por exemplo, eu morei um pouquinho nos Estados Unidos, mas foi com visto de estudante de não graduação. E eu queria muito estudar num lugar e realmente morar. E os Estados Unidos é um país, querendo ou não, países como Estados Unidos, Canadá e Austrália são países um pouco mais difíceis de migrar, né? Exige um pouco mais de custo, demora-se muito para conseguir uma residência, essas coisas. E Portugal, na verdade, é muito pelo contrário. Pela nossa herança que nós temos, nossa história que temos com Portugal, inclusive todos os países da comunidade de língua portuguesa, Portugal ajuda muito todos a virem para cá. E pronto. E então essa é uma temos muitos benefícios que eu vou falar hoje. Quais são os benefícios que As nós facilidades, né? e as facilidades, exatamente, né? E muitos benefícios também.
de como vir para Portugal e por que fazer. Eu mesmo eu estudava engenharia, mas depois mudei para turismo. Era meu sonho mesmo estudar turismo, porque eu gosto muito de viagem, já viajei em muitos países e eu decidi trabalhar com isso porque era, pronto, foi meu sonho. E eu trabalhava na agência de intercâmbio lá no Brasil, aí no Brasil, que trabalhava com esse tipo de assessoria. E a Vicky Alonso perguntou quanto tempo mora aqui. Eu moro aqui há 3 anos já, vai fazer 3 anos. E eu decidi vir estudar aqui em Portugal porque, além das faculdades são de boa qualidade aqui mesmo, nós temos a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, que são muito conhecidas aqui, os cursos. E também é muito fácil de entrar para brasileiros aqui também. Vim também por causa pelo fato de estar na Europa e também pelo fato de ser um país muito seguro. Portugal é um país muito seguro. Realmente, às 3, 4 horas da manhã, estava mesmo a chegar da faculdade agora, 11h30. E você anda com o celular na mão, com tudo, é muito, muito tranquilo mesmo. E em Aliás, agora que horas são aí? São o quê? É meia-noite, meia-noite? meia-noite, Meia-noite? exatamente. Minha aula termina às 10. Fazer trabalhar meia-noite é fogo, hein? Pois. Pois, né? Aqui eu trabalho mesmo à noite, porque a aula eu tenho realmente um trabalho à noite, que é no hotel, e eu gosto, sou uma pessoa noturna também. Além de trabalhar à noite, ganha-se melhor também, pronto, mas é uma opção minha, mas vocês têm muitos trabalhos de dia. Então eu vim para cá para estudar mesmo turismo e me qualificar. E eu fiz a minha aplicação para cá, e eu vim em 2019. Em 2019 tinham muitos brasileiros a vir para cá. Não sabia muito da pandemia nem nada, pronto. Então muitos brasileiros vieram, na altura meu visto demorou um pouco para sair. E quando eu cheguei cá mesmo, tinha muitos brasileiros a fazerem aplicações para universidades. Então, é, eu vim para cá e eu estou a estudar 3 anos aqui e estou mesmo muito a gostar muito. Para quebrar um pouco esse mito, os portugueses, que muitos falam que os portugueses não gostam dos brasileiros, eu fui muito bem recebido. É, claro que você tem que se adaptar à cultura deles, eles são uma cultura... Apesar de, o que eu digo, Portugal é um pequeno Brasil na Europa. De todos os países europeus, o Portugal se parece muito conosco. Quando vocês vierem para cá, vocês vão verificar que aqui se ouve muito sertanejo, funk. A Marília Mendonça, você vai numa loja, tá todo mundo a tocar Marília Mendonça. Chitãozinho Chororó, é sério, Roberto Carlos, aquelas músicas assim. Eu morava numa rua que tinha música 24 horas, eles tocavam aquela música do Evidências, que todo mundo conhece. Então aqui é muito forte a cultura brasileira. Eles assistem muitas novelas brasileiras aqui. Tem as novelas portuguesas agora, mas eles sempre assistiram muitas novelas brasileiras. Então, o bom de Portugal é isso, que você se sente um pouco em casa justamente por isso. E o clima ajuda muito, né? Pronto. Quem vai mais para o sul, Lisboa e o Algarve, que é Faro, essas coisas assim, são um pouco mais quente. O Porto é sempre um pouco mais frio. O Porto recebe um vento do norte, do Polo Norte, que é chamado Nortada. E sempre tem essas coisas de a noite ser muito fria. Por exemplo, no verão pode bater uns 30 graus durante o dia, 26, mas à noite sempre vai estar uns 14, 15 graus, sempre com um casaquinho, mesmo no verão. Pronto. E esse é um dos motivos que Portugal atrai muitas pessoas. E a facilidade com que os brasileiros também vêm para cá. Por quê? Para você entrar nos... Mas, pô, só deixa eu fazer uma pausa aí, porque as pessoas elas entram e tal, e eu só vou falar um pouquinho mais ou menos o que está acontecendo. Ok. Então, pessoal, é o seguinte, o Marco é o nosso representante da Academia de Intercâmbio em Portugal, e hoje a gente vai falar, ele está falando um pouquinho aí por que ele foi e tal, quais são o que levou ele, né? E a gente vai falar bastante também hoje do como ingressar numa faculdade. Obviamente, a gente vai dar uma palhinha ali, tudo, porque são muitas perguntas. Eu vi que a galera já está começando a colocar umas perguntas aqui. Sim, tem muitas perguntas. A gente vai responder, tá, pessoal? Só que tem umas perguntas antes aqui que é sobre o tema e a gente vai responder todo mundo. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aí, Marco. Vamos lá. Pronto, então, por que Portugal é muito bom para os brasileiros? Primeiro que Portugal aceita o Enem. As universidades aqui, por exemplo, eles abrem muitas vagas para estudantes internacionais. E para os brasileiros, geralmente, muitas universidades, vocês vão perceber que em algumas universidades, mesmo na parte de aplicação e de ensino, eles têm uma área só para brasileiros. É engraçado. E eles aceitam. Essa era uma pergunta que o PU já tinha colocado aqui, que eu já ia mandar para você. Tipo, qual a pontuação do Enem? Primeiro, se eles aceitam o Enem e qual a pontuação do Enem?
né? Pronto, eles fazem a triagem, depende muito do curso também. Pronto. E o Enem, ele acho que ele 0 a 100, não é? Aquela coisa 0 a 100, ou é 0 a 1000, se não me engano, 0 a 1000. Pronto, eles fazem a conversão. Algumas universidades têm a própria conversão dela, depende muito, tá? A Lusófona, que é uma universidade que tem no Porto e tem em Lisboa, eles próprios, ele tem dependendo do curso, eles vão pegar as provas do Enem, tipo geografia ou matemática, para fazer a conversão. E tem que se entrar no site, ele tem lá os cálculos, ele vai pegar essa multiplica por 30%, essa por 60%, depois faz as somas. Outras não, outras têm uma nota de corte mesmo assim, elas têm nota de corte muito baixa. Porque, por exemplo, para entrar numa universidade portuguesa, você tem que ter no mínimo, aqui é de 0 a 20, não é de 0 a 10 igual ao Brasil. O Brasil é de 0 a 10, nossa escala de notas. Em Portugal é 0 a 20. Então eles convertem esse 1000 para 20, entendeu? Pronto. E quando você, realmente, 500 é igual a 10, pronto. E o nosso 5 é igual a 10. É igual ao nosso 10. Pronto. E nesse caso eles fazem esse tipo de triagem. E essa triagem, muitas universidades já havia citando 11, 12, que seria mais ou menos 550, 600 do Enem. Uma pontuação muito alta. Pronto. E depende muito do curso também, por exemplo, direito, claro, direito, alguns cursos assim vai levar um pouco essa nota de corte. Mas cursos como engenharia, eu já havia aceitando mesmo com 600, 700, 650, essas coisas. Então, realmente não é tão alto assim, porque você não está concorrendo com português, está concorrendo com outros estudantes internacionais. Então, é justamente por isso que facilita muito. E nem sempre todas as vagas são preenchidas. Então, eu digo, se quiserem vir para Portugal, é muito fácil passar, desde que me envie todos os documentos corretamente. Se eu pedir que você me envie tais documentos e você cumprir com todos esses documentos, eu te digo, é muito difícil não passar. Principalmente em universidades menos concorridas. Claro que para a Universidade do Porto, direito, pronto, é uma exceção. Direito na Universidade do Porto, direito na Universidade de Lisboa, é uma exceção. Mas, eu quero fazer engenharia civil no Politécnico do Porto. Eu estudo no Politécnico do Porto, e é a oitava melhor faculdade de Portugal. Aqui tem essas universidades, o Politécnico é muito focado mais no mercado de trabalho. Então, e diferente da universidade, mas ainda assim tem pesquisa. Mas o Politécnico do Porto, ele tem as engenharias, e para entrar numa engenharia dessa, você consegue, tem muitas vagas e sempre sobram vagas, entendeu? Por isso que há sempre 3 fases nas universidades aqui. A primeira fase, não preenche, abre a segunda. Não preenche, abre a terceira. Sempre tem muitas fases. Nesse momento, algumas vão começar a abrir agora e já tem outras com a segunda fase. Então, se quiserem vir para Portugal esse ano e tiverem todos os documentos ainda, é uma vantagem, consegue vir ainda. Legal. Agora vamos lá. Vamos lá, porque vamos partir do início. Eu sou um estudante, Sim. conheci a academia de intercâmbio, e agora eu sei que a academia de intercâmbio faz o destino Portugal, para quem quer fazer a universidade e tal, e tem nosso querido Marco. Uhum. Marco, como é que eu faço para ingressar numa faculdade? Eu Pronto. quero fazer basicão, administração. O que eu tenho que fazer? Eu não fiz faculdade ainda aqui, agora eu quero ir para Portugal fazer uma faculdade. Pronto. 2 maneiras para você entrar na faculdade de Portugal. Ou é o Enem, como falamos, ou é se você entrou na Universidade Brasileira. Não precisa ser formado. Se você entrou na Universidade Brasileira, você consegue vir para Portugal. São as 2 maneiras que você consegue entrar na universidade aqui. Ou é com o Enem. Ou seja, se eu estiver matriculado aqui em alguma faculdade, eu já consigo fazer a transferência. Sim, você não pede transferência, você vai começar tudo de novo cá. Entretanto, o que é que o português, o que é que o governo português pede? Pede que você prove que você tem capacidade de entrar no ensino superior no seu país. Pronto. Então, por isso que ele pede o Enem, que eles aceitam. E no caso, se você não tiver o Enem, mas já tiver a estudar na universidade, eles pedem o comprovante de ingresso da sua universidade. Um detalhe, e tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas universidades brasileiras, principalmente as privadas, não te dão isso ou perdem isso rapidamente. É necessário ter muito cuidado com isso. Por exemplo, a UFBA, as federais mesmo, as federais têm esse compromisso de ingresso por muitos e muitos anos. Ele vai dizer qual foi sua nota de classificação, ou pode ter sido pelo Enem, ou pode ter sido pelo vestibular da própria universidade. Vai dizer as notas das provas e sua classificação. É isso que eles querem. Eles precisam disso. A UFBA, quando eu me inscrevi na minha universidade, eu mandei isso para eles, porque eu já tinha ingressado na UFBA lá, no Brasil, lá na Bahia, na Federal. E a UFBA tinha todas as notas. Na altura eu fiz o vestibular da UFBA, não fiz pelo Enem.
Então, a UFO me mandou todas as notas de cada prova, de matemática, de química, de não sei o que lá, e colocou classificado em tal posição. E consegui passar tranquilamente, tá? Já fiz aplicação de alunos que, por exemplo, já foram formados no Brasil e eu só usei o diploma e o histórico de escolar. Apenas isso. Não precisei colocar nem Enem, nem comprovante de ingresso. Ou com, Como é que é? Como é que é? Fala de novo, por com, favor. com o diploma e com o histórico. Se você já for formado, consegue entrar. Se não for formado ainda, precisa pedir esse comprovante de ingresso na universidade para poder entrar em Portugal. Para poder entrar na Certo. universidade aqui. Ok? Por exemplo, e também o último comprovante de matrícula. Mas esse é fácil porque, né? Todo semestre você se matricula e tem um comprovante de matrícula. Pronto. Mas se nunca entrou na universidade em Portugal, Enem. É só Entendi. você consegue entrar aqui, a não ser que venha fazer um exame aqui em Portugal, que não recomendo muito. Não além de ser muito caro, viajar para Portugal para fazer, e se não conseguir passar, pronto. É uma coisa que ainda eu não recomendo muito. Então, Tá, e me fala uma coisa. diz. Que compensa mais? Quanto custa uma universidade aí? Vamos falar do básico, do mediano ali, uma faculdade de administração. Boa pergunta, bem, muito bom. Aqui, além dos custos que tem, por exemplo, nós não pagamos com o português. Isso vai depender muito. As universidades particulares, nós pagamos iguais no português. Igual mesmo. É o valor. Particular paga igual ao português. Isso. O português e o internacional pagam a mesma coisa. E elas geralmente são mais caras. Tá? Existem algumas mais caras, outras mais baratas. Mas a média das universidades privadas é 3 mil euros ao ano. Isso dá uns 3 mil euros ao ano, ou seja, eles dividem no máximo 10 vezes, então fica aí 300, 300 euros. 300 euros por mês. Dependendo do quanto você trabalha ou quanto sua família está disposta a gastar, pronto, dá-se muito bem. Já vi muitas pessoas a estudar em particulares, assim, tranquilamente, pronto. São 300. Porque assim, ó, o brasileiro ele vai ficar fazendo 300 euros, 300 vezes 6 vezes 5,80, que é o euro, quanto que eu estou pagando na faculdade. Então, só que a gente tem que converter assim, quanto você ganha aí em euro, quanto que você está pagando na faculdade, né? Pois, Então, no meu caso, porque é bem. você indo estudar, indo fazer numa universidade, você pode trabalhar, certo? Você pode trabalhar. Sim, sim. Primeiro que o governo permite. A lei permite que você trabalhe até 40 horas, desde que não afete suas aulas. Pronto. Se você estudar à noite, eu mesmo coloquei um curso da noite, porque assim eu posso trabalhar tanto de dia, tanto quanto de madrugada. Pronto. A lei permite que você faça isso. O estudante pode trabalhar 40 horas aqui, não há problemas com isso. Desde que envie ao CEF. Antigamente passava por uma autorização. O CEF, que é o Serviço de Imigração de Portugal, tinha que realmente autorizar esse contrato de trabalho. Hoje já não precisa mais isso. Eles estão a facilitar mais ainda. Eles só precisam anunciar, ou avisar, um aviso prévio, dizer que você vai trabalhar. Acabou. Mas isso eles não interferem em nada, tá? E consegue se estudar. Eu mesmo vim com isso e comecei a pagar minha faculdade com o meu salário. Não há problema. Mas quanto que é a média que o pessoal tira trabalhando aí? Qual que é o tipo de trabalho? Pronto. Inclusive, essa é uma pergunta da Aimee, aqui que ela mandou. O salário mínimo em Portugal acabou de subir para 705 euros. Mas eles colocam a média de 800 porque Portugal, diferente de outros países da Europa, Portugal tem o 13º e o 14º. Então, muitas empresas, às vezes, pagam esses 13º e 14º diluídos nos outros salários. Outras empresas pagam o 13º em junho, o 14º em dezembro. Pronto. Entendi. Já ajuda muito. Mas o salário médio mesmo é que o mínimo é 705. Dependendo de onde trabalha, vai aumentar ou vai diminuir. Pronto. Mas assim, eu indico, eu O não pessoal quero. ganha salário mínimo ou ganha um pouquinho mais? Então, depende de onde você vai trabalhar. Porque, por exemplo, na área do turismo mesmo, se paga-se mesmo sempre um pouquinho mais do salário mínimo. Mas é muito difícil você ganhar mais de 1.000 euros vindo do Brasil e chegando logo aqui. É muito difícil você fazer isso. Eu ganho mais de 1.000 euros porque eu trabalho à noite. Então, tem um acréscimo do horário noturno. E isso é meu metade mais do meu salário. Ou seja, eu ganho o base um pouco maior que o salário mínimo, mais metade dele, mais todos os benefícios. Então, eu tenho um salário maior que a média portuguesa. Mas isso daí foi porque eu realmente tive uma escolha de trabalhar à noite. E eu tenho muitos gastos, eu gosto de ter muitas coisas, entendeu? Pronto. Mas se você ganhar um salário mínimo, eu gosto de viajar muito. Gosta de ter.
Ô, Cada um. Marco, me fala uma coisa. Não, legal, porque a gente tem que fazer conta, né? Quando a gente conversa com o estudante começa a falar, pô, mas quanto que eu vou para a Austrália, quanto que eu ganho? É aquela continha, fala, olha, chega na Austrália, você ganha mais ou menos 800, 900, $1.000, 1.200, tem gente que ganha até mais, e Sim, tem um custo de vida de 300 por semana. pois. Aí a pergunta é, se eu vou ganhar uma média de $800, Euros. 800 euros, que nem você, que você ganha mais. Mas aí eu também tenho a opção de trabalhar à noite, quero fazer que nem o Marco, pô, dar uma ralada ali e tal, vou tirar uns 1.000 euros. Vou gastar, porque eu preciso fazer a faculdade, que o meu objetivo é fazer a faculdade, Sim. né? Vou gastar os 300 euros. Pô, sobraram 700. Com esses 700, eu consigo pagar a minha alimentação, meu transporte e meu aluguel? Pronto. Se quiser morar sozinho, eu já não indico muito porque, por exemplo, uma renda, principalmente em cidades como Porto e Lisboa, é muito caro aqui. Então, eu vim casado para cá, Você então não indica morar sozinho? não, porque, por exemplo, rendas mesmo no Porto, até ao redor dos portos, você vai conseguir, mesmo num apartamento de tipo um flat, um estúdio, no mínimo aí 450 euros. Então, Porto e Lisboa, elas ainda são muito caras nisso. O interior não, no interior você acha apartamentos de 3 quartos por 300, 200 euros. Mas, por exemplo, Mas a galera costuma dividir, né? sim, sim. Como eu vi casado, então era mais fácil, dividíamos, né? Pronto. Então era mais assim. Mas eu agora consigo pagar, porque pelo menos ganho mais de 1.000 euros de pronto, consigo pagar um apartamento só para mim. Mas assim, se quiser ganhar um salário mínimo, é muito difícil. Enquanto estuda, não consegue. Mas existem muitas opções de quartos aqui. Então, principalmente para estudantes. Eles ajudam muito, já, por exemplo, por 250 a 300 euros, você consegue um quarto já com todas as contas incluídas. Você já tem internet, água e energia, não precisa pagar mais nada por isso. Pronto. 250. É, e ajuda muito. É, isso que o estudante precisa, né? Porque, na verdade, ele está indo ali, ele vai vir uma vida de estudante, que você já está há 3 anos, você já tem outros objetivos, já está mais estruturado. Mas Já, quando a pessoa está iniciando, já vi com outro objetivo também, pronto, essas coisas. Então eu também já estava na idade um pouco mais avançada, também já gosto mais da minha privacidade, dos meus luxos, essas coisas, pronto. Então acabei que já sempre morei sozinho. Mas é assim, quem quiser começar com salário mínimo ou ainda é estudante, não se importa muito de dividir casas, pronto, essas coisas dá-se muito bem, porque, por exemplo, você tem 300 da faculdade, mas aí uns 200, vamos achar um quarto de 200, que você acha, um quarto de 200? Já vai 500. Pronto. Aqui, um mercado de um mês é 100 euros. Tá? Mais ou menos assim, 100 euros. um mês, 100 euros. 100 euros. Se você, para uma pessoa sozinha. Para uma pessoa sozinha. E Pô, barato, hein? ou até menos se você começar, tipo, você não comer muito, você for uma pessoa muito fitness também, assim, às vezes comer aquelas coisinhas mais básicas e tudo, essas assim mesmo. Eu mesmo gasto. Franguinho e ovo, então o cara gasta 50 euros no mês. Não, não, ovo aqui é barato. Ovo aqui você compra 24 ovos por 2 euros. É tipo muito Hum. barato. É. Portugal é espetacular. Tem até uns vídeos assim, que vocês podem seguir. Portugal, você vai. As pessoas no primeiro mercado de Portugal, você já morre e já começa a colocar tudo assim, ó, dentro do carro. Porque, por exemplo, vinhos a 2 euros, vinhos de boa qualidade. O Casal Garcia, que em Brasil é 50 a 60 reais, aqui em Portugal você acha por 3 euros, 2 euros, 3, 4 euros. Tipo, muito barato. Caramba. Então, o supermercado aqui é barato. Tudo é muito barato. A vida em Portugal é barata. Só pega um pouco mesmo no arrendamento, que é o aluguel daqui, que é um pouco mais caro, porque tem esse boom imobiliário. Por que tá mais caro? Porque tem esse boom imobiliário. Muitos brasileiros vindo para cá, muitas pessoas vindo para cá. E eles têm demanda, Tem muita gente vindo para cá. Então, eles aumentaram o preço justamente isso, principalmente nas grandes cidades como Porto e Lisboa. Braga também está aumentando um pouco agora. Mas em outras cidades do interior ainda continua muito barato. Entretanto, E você também tem universidades no interior aí também, né, ou não? tem muito boas. Em Viseu tem a universidade também, tem em Braga, que é a Universidade do Minho, tem os institutos politécnicos, tem em Bragança. Quem quiser morar nas montanhas mesmo e viver na neve, tem a da Beira do Interior, que fica lá em Covilhã, que é na Serra da Estrela. Quem quiser viver mesmo naquela vida de frio, de neve, no inverno neva bastante lá, pronto. Então, assim, há muitas opções. Entretanto, só isso foi o que eu te falei, a média de 3 mil euros para a universidade particular, como eu te falei. Mas, como eu falei antes sobre a questão dos benefícios que os brasileiros têm,
muitas universidades públicas dão descontos aos brasileiros. Pronto. Minha faculdade é 3.000 euros, mas eu tenho 50% de desconto por ser pública. E eu ser brasileiro, eu tenho 50% de desconto. Então eu pago 1.500. Eu não pago 300. Eu Porra, pago então 150 euros. 150 euros por mês numa faculdade. A sua Exatamente. faculdade, o que que é? É Instituto Politécnico do Porto. E é a oitava melhor de Portugal. Inclusive é parceira de muitos federais no Brasil. E é de uma qualidade muito boa. Ela tem aqui em Porto tem um polo universitário, que são as universidades todas juntas. E ela fica junto à Politécnico do Porto, à Universidade do Porto, que é a melhor de Portugal, e faz um campus universitário gigantesco. Então, realmente tem muita pesquisa, é muito avançado, as questões, os campos são muito bonitos, com muita tecnologia. Mas E, as universidades públicas sim, são melhores que as particulares ou não? Porque aqui no Brasil, então, e ainda você, ou seja, você faz uma pública, você paga menos paga menos, exatamente. e É, você estuda numa faculdade melhor do que uma particular. Mas aí é que tá, é mais difícil de entrar? Olha, é como eu te falei, as mais difíceis de entrar são as grandes, como Coimbra, a de Coimbra, a de Lisboa e a do Porto. Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa. São mais difíceis e depender do curso ainda, por exemplo, Direito. Mas outros cursos dessa universidade são mais tranquilos de entrar, como as engenharias, a gestão, que é administração, é bem fácil de entrar. Aqui não se fala administração, que fala gestão. Então essas coisas, então essas são mais fáceis. Os institutos politécnicos, que eu acho que são muito bons também. São institutos politécnicos é uma faculdade mais focada no mercado de trabalho. Então assim, claro que a pesquisa, que as coisas, mas não, por exemplo, nos institutos politécnicos não há medicinas, são mais mesmo assim engenharias, cursos mais voltados mais para a área realmente de trabalho, sabe? Pronto, tem o turismo, tem direito, tem algumas que tem direito, pronto, mas é mais voltado para o mercado de trabalho. E esse Instituto Politécnico, eles são mais baratos também. E são muito fáceis de entrar, são muito fáceis. Eu estudo no Instituto Politécnico, então é assim, ó, não, eu te digo, é um ensino espetacular. E eles têm um acolhimento com os brasileiros que é divino, divino mesmo. Eles são muito, fui muito bem acolhido aqui em Portugal. Então, e nele eu pago 1.500 euros. A Universidade do Porto, se não me engano, é 1.700 euros para os brasileiros. Fica 3 mil e pouco para Instituto Internacional, alguns cursos que tem lá. Eu acho que eu estava olhando geografia, uma coisa assim, estava 1.700 euros para os brasileiros. Eles também dão um desconto para os brasileiros. Então, esse é um benefício que nós temos de visto lá em Portugal. Temos esse desconto nas propinas. Aqui se chama propina, tá? Pô, não me fale propina. Pois as propinas. Tá? Eu vou pagar, minha propina é 1.000 euros, 1.500 euros ao ano. Então é isso daí. Então é muito fácil. E olha, Faculdade de medicina também pode fazer aí, né? tinham 13 vagas quando eu entrei e só foram preenchidas 4. Do Entendeu? que? De medicina? Não, de turismo. Estudo de turismo. A tua. Turismo, em gestão turística. Foram preenchidas 4. Medicina é uma casa à parte. Brasileiros não conseguem entrar pelo Pelo Enem, não nem por outras coisas. Para estudar medicina em Portugal é preciso ter ou a nacionalidade portuguesa ou qualquer medicina, a medicina dentária, a medicina veterinária ou a medicina normal. Para entrar em medicina aqui tem que ter a cidadania portuguesa ou tem que residir legalmente em Portugal por 2 anos no mínimo. Para Ou fazer. seja, tem que estar em Portugal. Mas e aí, como é que eu fico em Portugal durante 2 anos? Sem Pode estudar? fazer um curso, pode fazer um curso já relacionado na área pode fazer enfermagem, um curso mais relacionado à área da saúde, e depois migra para medicina. Porque aqui tem, por exemplo, a Universidade do Porto tem uma modalidade de entrada em medicina, porque a medicina aqui é chamada de mestrado integrado. A Amy mandou uma pergunta assim, qual a duração do curso aqui em Portugal? Pronto, o Portugal, ele tem um acordo com Bolonha, que os cursos aqui são licenciaturas, não existem os nossos bacharelados. Então são 3 anos, a engenharia 3 anos, tudo é 3 anos. Os únicos cursos que são 4 anos aqui mesmo de graduação é Direito e Enfermagem, são 4 anos. Mas os outros cursos todos são 3 anos, todas as engenharias, então é muito mais curto que o Brasil. Entretanto, existe chamado os mestrados integrados. O que é isso? Você faz 3 anos de licenciatura mais 2 de mestrado, só que você já entra para os dois cursos juntos. Então são 5 anos. Você entra no chamado mestrado integrado. Pronto. Aqui o mestrado integrado é usado para arquitetura e para as medicinas. Pronto. Na medicina normal, se você já residir 2 anos legais em Portugal
ou já tiver e fizer um curso aqui, uma coisa assim na área de saúde, você pode entrar apenas para o mestrado ou para o final mesmo do curso, já voltado, que é o chamado candidatura pelo curso pós-licenciado. E você pode entrar por isso e já entrar na medicina através desse curso, entendeu? Mas você tem que estar em Portugal já. Porque mesmo pelo brasileiro, pelo Enem e pelas outras coisas, eles não abrem candidatura. Eles não abrem. Você tem que estar em Isso só Portugal. para medicina, Fazer galera. É só para medicina. Os outros cursos não. Não, não. Inclusive, eles têm um exame próprio para fazer lá na faculdade, tem toda uma entrevista, tudo isso para você entrar no curso de medicina. É totalmente diferente. Então, assim, E é muito mais caro também que os outros cursos ou não? Diz? É muito mais caro ou não? O Sim, de medicina? é caro também, são caros também, são cursos caríssimos aqui. Já chega ao fato de 6, 7 mil euros, exatamente. O ano, né? É, o ano. Isso já, É. para Portugal, já é muito caro. E me Então, fala uma coisa, Marco, por exemplo, aí o cara vai lá, se matriculou, tal. É, quando você vai mudar para a Irlanda, para a Austrália, você tem que ter aquele lance que é o suporte financeiro para você falar, olha, eu tenho dinheiro aqui para me sustentar. sim. Como é que funciona isso aí em Portugal? Eu me matriculei, recebi a papelada, só chegar aí, como é que funciona? Mais um benefício para brasileiros. Pronto. Tinha uma lei que antigamente precisava mostrar pelo menos um salário mínimo por mês até um ano. Então seria 600, na altura era 600 euros o salário mínimo. E multiplica por 12, você tinha que ter isso na sua conta na hora que você fosse tirar o visto. O governo português tirou isso. Não precisa mais comprovar essas Isso coisas. pode não ter. Suporte financeiro. Na hora do visto mesmo, eles não me pediram nada disso. Quando eu tirei o visto, na verdade, como foi aquilo que conversamos, para Portugal, você tem alguns sérios requisitos para tirar o visto. Precisa ter um seguro saúde, precisa ter um comprovante de alojamento pelo menos para 2 semanas, porque você não vai, vocês não podem, na verdade, não recomendo nunca alugar um apartamento já do Brasil. Sim, sim, sim. Em qualquer lugar do mundo existem esquemas, em qualquer lugar do mundo existem pessoas más, em qualquer lugar do mundo existem pessoas que podem dar um golpe. Então não é porque Portugal, que é um país, até nos Estados Unidos isso acontece. Em países desenvolvidos isso sempre tem muito. Pronto. Então recomendo sempre que faça isso cá, fazendo visitas, essas coisas. No Brasil, então você precisa pelo menos ter um comprovante de alojamento, pelo menos por 2 semanas para você tirar o visto. Então você vai alugar um hotel, um Airbnb, uma coisa assim, você aluga mesmo, que é um site confiável, que você vai ali como se fosse um hotel, como se fosse passar férias. Então, para você tirar o visto, você precisa disso, precisa da carta da universidade, precisa de um seguro-saúde e de outras coisas. O seguro-saúde, nós temos uma parceria com Portugal, com o Brasil, e Portugal tem uma parceria para você. O brasileiro pode usar o sistema de saúde aqui como se fosse um português. E vice-versa. O português, quando for ao Brasil, pode usar o seguro-saúde no Brasil, um hospital ou serviço público de saúde, como se fosse um brasileiro. E para isso precisa tirar um documento chamado PD4. Você pode, antigamente, quando eu via, eu tinha que ir no Ministério da Saúde para tirar. Agora pode se tirar online. É mais fácil ainda. E esse documento é válido com o seu seguro-saúde em Portugal. E é grátis. Maravilha, né? Não paga nada, paga Paga, nada. paga nada. Então, pronto, e com esse documento você é atendido na emergência aqui. E aqui em Portugal, a emergência é a saúde pública que é muito boa. Então, se você for na emergênciazinha, você só paga a taxa moderadora, que é 3,50. 3,50 euros. Curioso, né? Pronto, Mas maravilha. ele cobre tudo, tudo, mesmo assim, se for. Porque assim, tem um seguro-saúde né, nos outros países que a gente trabalha, que você, se é emergência, você não paga nada. Mas agora, se você tiver que fazer uma consulta, você vai pagar e eles te reembolsam 80%. Aí também, se eu for fazer uma consulta que eu estou passando mal, também não pago nada. Você faz uma consulta, você vai pagar como se fosse português. Você paga um valor que eles cobram. Geralmente, as consultas aqui são 10 euros, 13 euros, uma coisa assim. Dependendo do tipo de coisa que você vai. Mas você vai pagar como se você fosse um estrangeiro, você ia pagar uma taxa muito maior, obviamente. Mas aqui, Por ser brasileiro, você tem essa mordomia aí. exatamente. Mas eu já fui 2 consultas e eu paguei só 3 euros. 3 euros mesmo. É chamado de taxa moderadora. Até os portugueses pagam isso, entendeu? Então, é uma chamada taxa moderadora.
Então, eu mesmo com esse documento eu consegui uma médica de família, ou seja, eu tenho uma médica de família. Ela me liga, quando eu preciso tomar uma vacina, ela me liga, olha, Marcos, você falta a sua vacina, vem cá, pronto, vou lá. É tipo espetacular, funciona muito bem. Ela sabe tudo de ti. Então, quando você tem esse PB4 e faz esse registro mesmo no Sistema Nacional de Saúde de Portugal, e você vai fazer isso, você vai receber um número de utente. Esse número de utente permite você usar muitas coisas. Por exemplo, eu tive direito, igual os portugueses, a fazer 6 testes por mês grátis a Covid, né, durante esse período que estava tendo altos níveis de infecções. Se eu não tivesse esse número, se eu não tivesse o PB4 e não tivesse esse número, outros estrangeiros que não têm esse número não conseguiram fazer, tinham que pagar o teste. Nesse caso, eu era tratado como mesmo um português e ia para lá. Vem até na minha residência o número do utente, tudo direitinho, realmente é impecável. E precisa disso. Só que como isso é grátis, isso não cobre o repatriamento do corpo. Que é aquela coisa, se houver alguma morte acidental em Portugal, é obrigatório que seu corpo tem que voltar para o Brasil. Pronto, e isso os seguros privados cobrem, sendo que esse não cobre, esse mesmo para usar só isso daí. Então, o visto, ele pede mais alguém que realmente esteja no Brasil, uma declaração de que alguém no Brasil tenha capacidade de trazer seu corpo de volta financeiramente. Então, no meu caso, eu tive que mostrar foi minha tia mesmo que fez para mim, ela fez isso, e eu tive que mostrar o imposto de renda dela mais os 3 últimos recibos do imposto do que ela recebe. E exatamente isso que ela tem que fazer, mas não foi nem para comprovar financeiramente, foi mais para esse tipo de coisa do visto. Já em Portugal, quando o visto vale por 4 meses. Já em Portugal, quando você vai pegar esse visto e transformar em residência, eles só pedem pelo menos um salário mínimo na conta, só. Calma aí, mas explica uma coisa só. A gente está tô me matriculando ali, tá? Um curso de administração. Eu vou Uhum, tirar o visto aqui no Brasil, certo? Levei a carta da escola, aquele suporte financeiro, né? Que também agora não precisa mais. sim. Alguns detalhezinhos. E aí eles vão me dar um visto de quanto tempo? Quatro, De 4 meses de visto, porém minha faculdade é de 3 anos, certo? mas é isso. É isso que eu estou tentando explicar. O visto ele vale por 4 meses, mas você quando chegar em Portugal tem que tirar a residência. Ele automaticamente, você tem 4 meses para tirar a residência portuguesa. E esse visto permite para você tirar a residência. Por exemplo, isso se você vier como um estudante internacional, Estudante. um curso. Se você vier para fazer, nós também da academia de intercâmbio fazemos assessoria para poder estudar 1 ou 2 semestres, também não há problema. Nesse visto de 1 ou 2 semestres é um visto de estudante temporário. Aí nesse caso é o visto que tu usas para vir para Portugal e fica com eles mesmo. Não precisa tirar a residência. Então o visto é válido por 1 ano. Esse visto de residência, esse visto de estudo. É De diferente. estudo. É diferente do visto de residência. O visto de residência ele vale 4 meses porque você vai ter que tirar sua residência quando chegar em Portugal. Mas esse visto de estudo, o visto de estudo é para quem vem estudar só 1 ou 2 semestres, no máximo 1 ano. Que a gente pede ele aqui no Brasil já com esse É, período de um mês, de um semestre ou 2 semestres. porque você não é considerado um estudante internacional, vai ser um estudante de mobilidade. Pronto. Agora, se você vem fazer um curso novo aqui, um mestrado, uma graduação nova, toda em Portugal, você vai ganhar a residência. Então, esse visto é só para você realmente chegar aqui em Portugal, agendar a residência e tirar a sua residência no CEF, fica bom. Depois ele já não é mais válido. Aí você vai ganhar. Agora, esse de estudo aí, ele também tem os benefícios, o mesmo benefício do residente? Eu falo no SUS, essas coisas não tem? Não, não, não. Ele não tem muitos esses benefícios porque você não precisa. Na verdade, o seguro-saúde você pode fazer qualquer hora, mesmo sendo turista, entendeu? É um acordo que Portugal tem com o Brasil. Se eu vier para Portugal como turista, eu posso tirar o meu PB4 e vir para cá. Entretanto, o PB4, para ele ser. Você se cadastrar no Sistema Nacional de Saúde, você precisa ter residência. Então, o PB4 é um documento que tu tens, que você vai usar, por exemplo, se você vem para Portugal como turista, vai passar 30 dias em Portugal sem querer quebrar a perna, ou sem querer se machucou, você vai no hospital, você mostra esse documento, você paga como se fosse um português. Perfeito. Mas, isso em questão de emergências, tá? Mas, se você quiser ter um médico de família e tudo isso, e ter vacinação, todo aqueles, se cadastrar no Sistema Nacional de Saúde para usufruir de todos os benefícios, você precisa ter residência.
Então é só para quem é residente em Portugal que consegue fazer isso, entendeu? Aí você transforma esse PB4 em um número de utente, número de paciente. Que aí é como se você se inscreveu no SUS. O português não pode se inscrever no SUS quando for Brasil, mas ele pode usar a urgência do SUS como se fosse um brasileiro. Entendeu? É só para emergências que o PB4 serve. Mas se você vem como residente, você pode fazer esse benefício. Se você vem só com visto de estudo de um semestre, ou de dois, ou de um ano, você pode trazer o PB4 normalmente também. E se tiver alguma emergência, vai na emergência tranquilamente. Mas não vai ter o cadastro no Sistema Nacional de Saúde. Tá vendo? Só o residente pode fazer isso. Agora tem uma pergunta aqui que até a Aimee fez, que é o seguinte, que todo mundo faz. Posso ir estudar e levar a família? Como é que funciona? Por exemplo, a gente Vamos chama de partner. Eu posso levar a família, que aí a mulher pode trabalhar, o marido pode trabalhar, os filhos podem estudar. Como é que funciona? Vamos lá. Pode, sim, com ressalvas. O estudante, a residência de estudante só permite legalizar a família próxima mesmo. Ou seu cônjuge, ou seu filho, direto. Acabou. Não, é isso. É só isso que permite. Uma residência de trabalho já permite legalizar pai, mãe, filho, enteado, pessoas sob seu cuidado, já é muito maior. Mas um estudante só pode legalizar o cônjuge e um filho direto. Um ou dois filhos diretos, pronto. E para isso, precisa comprovar a renda. Aí sim tem que se comprovar uma renda já um pouco maior. Entendeu? Se você, para uma pessoa, é um salário mínimo, para o seu cônjuge é mais 50%, então fica 900. Nesse caso agora já está quase 1.000, né? Porque aqui já é 1.050. Para ir para cada filho mais 30%. Então, você precisa comprovar que você tem um trabalho aqui em Portugal. Eu fui lá no CEF fazer esse tipo de legalização porque eu vim casado, né? Pronto. E eles me pediram, meus recibos tinham que ter todos os meses acima de 900 euros. Na altura, porque era 600 e alguma coisa, na altura o salário mínimo. Então, eu tinha que ter realmente esse tipo de renda aqui em Portugal, entendeu? E também, assim, não é... Claro, se você vier para Portugal com sua família e tiver na conta 20 mil euros, 30 mil euros, também é mais fácil, pronto. Ou 10 mil, 20 mil, também você pode fazer por isso, porque você mostra que você tem realmente fundos na sua conta. Mas se você vem naquele limite como estudante, só para estudar e conseguir um trabalho, tem que se ter esse tipo de esse cuidado que tem aí realmente no que você vai realmente fazer. No meu caso, como eu já ganhava mais de 1.000 euros, já tinha realmente um salário já na média nacional, a média nacional aqui é 1.300 euros o bruto, que era o que eu ganhava, pronto. Foi tranquilamente para mim fazer isso. Mas quem vem ganha um salário mínimo, tem que ter cuidado com isso. Agora, se a pessoa há muitas coisas. Se você vier trabalhar e no momento que você for fazer a legalização do seu cônjuge, e seu cônjuge tiver uma proposta... Calma aí. E aí você está falando se eu for só para trabalho, eu não vou para estudo. Não, para estudo. Também dá. Estou falando para estudo, para estudo. Ah, Se você tá. estiver estudando, mas você trabalha, claro, obviamente você vai ter que trabalhar para poder se manter. Pronto. E se você estiver trabalhando e estudando, e você quiser legalizar sua mulher ou seu marido, traz ela. Se ela tiver uma proposta de trabalho, você pode fazer isso. Aí sim eles aceitam. Mesmo que você ganhe menos de 900 euros, menos que 1.000 euros, e você não consiga comprovar sozinho essa renda, se ela ou ele tiver uma proposta de trabalho, você leva no dia da legalização e a partir daquele momento o CEF permite que ela trabalhe e ela tenha um contrato. E aí ela pode já trabalhar. E aí, Tá. e aí ele considera as duas rendas. Eles consideram as duas rendas e deixa você realmente... E deixa... Acontece. E isso já aconteceu porque eu já fiz isso, um amigo meu fez isso e eu já fiz acompanhei esse processo, então ele fez isso, então eu sei que isso também acontece. O CEF permite desde que a outra pessoa tenha uma proposta de trabalho e que eles vejam que os dois vão ter uma renda muito mais alta que 1.000 euros. E aí, ó, tem uma outra pergunta. E os filhos podem estudar de graça? Sim, tem as Nesse escolas. caso? Pode estudar de graça, sim. Pode estudar de graça. E dependendo do ano que ele esteja, ele vai pagar também uns 50 euros por mês, uma coisa assim.
Não é tão caro, não é caro assim. Aqui tem as escolas privadas de qualquer jeito, mas as escolas públicas são muito boas. Então, tem algumas que são grátis, você não paga nada, tem outras que você paga 50 euros, como é uma taxazinha que você tem por tipo de manutenção, né? Pronto. Mas é 50 O euros, português também paga 50 euros? 50 euros. Eu conheço pessoas que têm os filhos numa escola aqui muito boa pública que elas pagam 50 euros por mês. Mas que idade tem os filhos? São É, pequenos? é um pouquinho antes, é um pouco antes do ensino médio, que é o secundário aqui. Eu acho que é naquele ensino, aqui é o ensino básico, que nosso é o ginásio, né? É ali entre o sétimo e oito anos, entre o sétimo, não, entre o quinto e o oitavo ano. Entre o quinto e agora acho que tem nono ano, pronto. Antes de entrar no ensino médio, pronto. Aqueles 4 ou 5 anos antes de entrar no ensino médio. O cara paga só 50 euros por mês. Exato. Já o Pô, secundário existe outras coisas. O secundário você precisa fazer uma prova, às vezes precisa. As melhores escolas são são as privadas, essas coisas. Que é o secundário nosso ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, esses aí já pode até pagar um pouquinho mais. Pronto, mas antes disso, tem escolas grátis, ou você pode pagar 50 euros, eu já vi, realmente, e são de boa qualidade, viu? São de boa qualidade. e me fala uma coisa, por exemplo, aí eu decidi tal, pô, Marco, eu gostei, estou a fim de estudar administração aí. Quando que eu posso começar? Quando que é o início? Se é janeiro, se é agosto? Qual que é o início das turmas? E quanto tempo demora? Por exemplo, quanto tempo eu tenho que me programar para eu poder estar tudo ok? Eu preciso fechar hoje para embarcar em julho? Como é que funciona? Pronto. Idealmente, aqui em Portugal, as universidades todas começam em setembro. Raramente abre uma turma em janeiro, mas não tem, é difícil. Então, todos os anos letivos começam em setembro, aqui em Portugal. Setembro, outubro. A minha começa em outubro. Outra coisa que percam um pouco essa costume do Brasil. Em Portugal, às vezes, as aulas avançam para depois do ano novo. Meu primeiro semestre mesmo termina metade, final de janeiro. Aí depois tem um mês de férias, depois começa o segundo semestre, tá? Aqui tem muito disso, tá? Mas, idealmente, eu acho melhor começar na altura, assim, de fevereiro, março. Porque é a altura que elas abrem, começam a abrir a primeira fase, assim, você sabe muito das vagas que tem, Você fala principalmente. começar, você fala aplicar a faculdade, para começar a aplicar, porque você só vai realmente começar o curso em setembro, é isso, né? Em setembro, é. Eu indico isso porque para fechar uma candidatura, claro que há sempre a possibilidade de fechar mais tarde. Eu mesmo me inscrevi em maio. Em maio passei, fiz as coisas todas e meu visto saiu início final de julho, vim para cá em início de setembro. Pronto. Mas eu para fazer as coisas com Demorou 2 meses para o seu visto sair, então. foi. Demorou um tempinho, porque eu fiz em maio, recebi no fim de junho, recebi no início de junho a carta da universidade, apliquei na metade de junho o visto, no final de julho que eu recebi, foi um mês e meio que saiu. E aí eu tive agosto todo para me organizar, comprar passagem e tudo, e vim a 11 de setembro. Pronto. Mas eu, para idealmente fazer as coisas com calma, tranquilamente, tem tudo isso, eu indico pelo menos no início de fevereiro, final de fevereiro, já começar a fazer assessoria e março já começar a fazer aplicação. Como já estamos em março, tem algumas que ainda vão abrir, tem umas que não abriram ainda. Algumas abriram, outras não. Ainda é possível fazermos agora, claro, obviamente, temos muitas oportunidades ainda, tem outras universidades que só abrem em maio, pronto. Mas assim, se quiser, se fevereiro é muito bom, março também é muito bom, abril até maio seria o ideal. Depois de E maio, depois, maio é o tempo limite. Maio, junho eu já não consigo mais aplicar. consegue pegar as vagas remanescentes de outras universidades. Mas eu não recomendo muito junho, porque junho você vai ter que entrar na universidade, já as aulas já começaram, entendeu? Porque depois que você faz em junho, só sai o resultado em julho. Para você aplicar para o visto e fazer as coisas todas, você só chega cá e já começou as aulas. Tem universidades que já começam no início de setembro. Então você vai chegar cá já, você vai ter a, a, a permissão para vir para Portugal e fazer as coisas só depois de setembro. Então acaba que você vai chegar em Então cima é da. maio o negócio. Então, É, no máximo prazo é maio. exatamente. Eu já indico fazer agora mesmo. Assim, tem muitos que vão abrir agora, abril mesmo, março, final de março, início de abril já vão abrir outras assim. É bom que faz logo a aplicação, porque quando faz a aplicação já consegue pegar a carta da universidade, com a carta da universidade já aplica o visto. E eu também não indico muito chegar a maio,
maio máximo, porque, por exemplo, em junho e julho tem muitos vistos sendo aplicados e demoram muito mais. Eu já havia pessoas esperarem mais de 2, 3 meses e o visto não sair, entendeu? Então eu indico fazer logo agora mesmo, mais cedo possível, porque você se aplica numa altura que não tem tanto estudante a aplicar o visto e pedir o visto. E assim, então você consegue ir para Portugal mais rápido, com mais calma, né? Pronto. Se suas aulas começam em setembro, você pode vir um mês antes para se adaptar ao clima de Portugal, calmamente, procurar um apartamento com calma, né? Esse tipo de coisa. Eu indico sempre isso. Como minhas aulas começaram a 30 de setembro, eu vim logo no início de setembro, tive tempo de procurar com calma, de tirar minha residência, marquei no CEF, fui tirar minha residência, tirei minha residência 20 e pouco de setembro. Antes mesmo das aulas começarem, eu já estava com ela, foi rápido chegar à minha casa. Então, assim, fiz as coisas com calma. Então, eu indico isso porque, né, chegar aqui em Portugal para as aulas e ter que resolver documentação legal, essas coisas, assim, eu acho que, né, então, quanto mais cedo, melhor. Agora me fala uma coisa, eu quero resolver, eu resolvi, estudei aqui um ano numa faculdade aqui, agora eu quero estudar o outro ano aí. E aí, né, a gente aplica com aquele esquema da matrícula e tal, para ser aceito. É, quando eu fizer aí 6 meses, um ano, e voltar para o Brasil, ela vai. Como é que é o reconhecimento? Pronto. Funciona, não funciona? É como Eu eles fazem. trago as matérias, ou eu elimino as matérias que eu fiz aqui no Brasil, por exemplo, eu fiz o primeiro ano de administração. Eu posso fazer o segundo lá? Como é que faz? Eles eliminam? Vou ter que fazer tudo de novo? Pronto. Portugal. Vou falar primeiro de como o brasileiro vem para Portugal e quer fazer uma validação do diploma. Aqui eles avaliam muito, eu fiz algumas equivalências das minhas matérias de engenharia. Aqui eles avaliam muito a sua nota, a carga horária e o conteúdo programático. Pronto, faz isso, você paga uma taxa e eles fazem essa avaliação. Geralmente as faculdades brasileiras conseguem, quem vem de universidades brasileiras consegue muito as equivalências aqui, porque a nossa universidade tem uma carga horária muito maior e tem um conteúdo muito mais complexo do que aqui. Aqui, querendo ou não, é um pouco mais fácil. E tem um ensino espetacular, mas ainda assim é mais fácil. Para voltar para o Brasil, um estudante que vem para cá, faz um ano aqui e volta para o Brasil, depende muito da universidade. Todas são fáceis de você fazer, todas você consegue fazer isso, consegue facilmente, mas depende muito da universidade e o critério de cada uma. Então eles vão avaliar muito o perfil, o que você estudou aqui, o conteúdo programático, qual foi sua nota, né, o seu aproveitamento aqui em Portugal. Mas sim, consegue fazer tranquilamente. Já tive clientes que conseguiram aproveitamento de 90% das matérias que cursaram cá e conseguiram 90% do aproveitamento. Não, teve outros que não conseguiram porque tinham uma carga horária muito baixa ou não tinha muito assunto, não tinha alguma matéria no Brasil que estava no curso do Brasil que estava ligado. E teve outros que até conseguiram pegar uma matéria nada a ver aqui e no Brasil usaram como fosse optativa, eletiva, que tem nos cursos, né? Por exemplo, os federais mesmo tem, a UFBA tem as matérias optativas. Pronto, você pode eliminar como optativa. Vai depender muito da universidade que tem. Mas sim, você consegue fazer esse aproveitamento no Brasil. Se você for fazer a graduação sanduíche, né? Você estuda no Brasil, vem estudar um ano cá e volta para o Brasil. Isso também você Isso. consegue fazer, não há problemas. E aí é reconhecido e tudo mais, não tem problema nenhum. Uhum. Exato. Me fala uma coisa, e se eu resolver ir só para Portugal só para trabalhar? Não quero saber de estudar porque não estou afim, já me formei, não quero fazer mestrado, e aí eu escutei que meu amigo está aí ganhando dinheiro, papapá, papapá. Como é que funciona? Posso ou não posso? Se você conseguir um emprego já do Brasil, tudo bem. Se não for assim, eu não indico. Consegue? Consegue. Consegue, consegue. Não, mas Portugal, não por baixo do pano, em geral, legalmente. em geral, se você comparar Portugal com outros países do mundo, é muito fácil, é ainda muito fácil. Mas eu não indico. Por quê? Quando você vem para cá como turista e quer conseguir um trabalho, facilmente você consegue. Se você conseguir um trabalho já como turista aqui mesmo, e eles te dão um contrato de trabalho, quando você consegue um contrato de trabalho, só um contrato mesmo, você já consegue dar entrada no CEF para poder fazer a sua legalização. Mas isso é um Mas processo. pode, eu ia entrar aí Cheguei com. em Portugal como turista, tem muitas histórias assim mesmo. A colega de um amigo meu mesmo era colombiana, veio como turista para cá mesmo, só para visitar Portugal. Gostou tanto
e até uma pessoa ofereceu para ela o contrato, fica aqui em Portugal, toma o contrato. E ela com o contrato foi no CEF e deu entrada. É simples. Entretanto, leva-se muito tempo, porque há muitos brasileiros que estão cá como turistas, e não só brasileiros, mas outros imigrantes Mas como... eles dão entrada o quê? Aí muda de visto, de turista muda para o visto de trabalho, é isso? Exatamente. Aí você não é visto, você vai pedir a residência para trabalho. Ah, Tem só um cuidado que temos que ter com esse nome, visto e residência. O visto é o país, seu país que emite. É o Brasil que emite, é um visto que é emitido no Brasil. Residência é uma coisa que Portugal te dá. E é assim como qualquer outro país. Nesse caso, ele vai pedir a residência portuguesa para Portugal. Ele está aqui como turista, ainda é o visto turista. Pronto. E nesse caso assim, o brasileiro está a competir com outros. Competir não, na verdade está a dividir esse processo junto com milhões de outros imigrantes, indianos, chineses, coreanos, que tem muita gente do mundo inteiro quer morar para cá. Então, esse processo está a demorar 2 anos para você conseguir uma residência. Então, assim, você manda seu contrato e seus documentos para o CEF vai aprovar e já leva quase 6 meses, 1 ano para aprovar seus documentos. E depois que aprova, você tem que esperar eles agendarem uma mas entrevista. aí eu já perdi o emprego. Não, isso não tem problema. Essa Não tem problema. Você pode estar com outro emprego depois, não é problema. Mas isso eles não abarram, não. É só no momento que você faz no momento que você for tirar a residência, você tem que estar com o emprego. É isso que importa. Você pode estar em outro emprego, mas você tem que estar com o emprego. Mas isso demora muito porque durante esses 2 anos você não pode sair de Portugal. Durante esses 2 anos você não pode ser matriculado no centro de saúde. Durante esses 2 anos você não pode conduzir em Portugal, né, dirigir. Entendeu? Você não tem muitos direitos, entendeu? É isso que é meio chato, porque você está ali há 2 anos esperando uma legalização e você nunca sabe quando é que vai ser isso. Ou Diferente, seja, é uma roubada. mas assim, se você comparar com os Estados Unidos, ainda é muito melhor, porque nos Estados Unidos você tem muito mais anos para você conseguir um green card, olha lá. E aqui não, aqui você consegue, depois que você consegue a residência, pronto. Conta 5 anos, você consegue a cidadania. Mas como Tudo estudante, é isso que eu ia perguntar agora. Mas essa cidadania, você fala o passaporte português? o passaporte português. São 5 anos de residência legal. Eu já tenho 3, daqui a 2 anos eu já posso pedir a cidadania. E eu vim em 2019. Mas você está estudando, você está fazendo outro caminho. O estudante já vim com visto de residência. Cheguei em Portugal dia 11 de setembro. Dia 26, 27, eu já estava com meu cartão de residência. E eu já podia viajar, poderia voltar para o Brasil, já poderia fazer tudo que eu quiser. E em menos de um mês. Em menos de um mês. Então, entendeu? É esse tipo de coisa que eu quero. Eu não recomendo vir para cá como turista e tentar a vida. A não ser que tu Agora, tenha. por exemplo, esses seus 3 anos, você vai finalizar a sua faculdade em 3 anos, né? O mestrado e tal. E aí vai demorar, aí tem mais 2 anos para você pegar o passaporte. Nesses 2 anos, como é que você fica? Qual que é o tipo não é Pronto. residência que eles Boa falam, pergunta. né? Não é visto. O que que é? Boa pergunta. O visto, a residência por estudo te dá, mesmo que você não tenha trabalho, a residência por estudo te dá 1 ano ainda mais como para a colocação profissional. Ou seja, você já tem 4 anos garantidos. Os 3 anos da licenciatura, mais 1 ano de colocação profissional. Entretanto, se eu já tiver um trabalho, no meu caso, já tenho, já na minha área, na área do turismo, eu vou, basicamente, levo meu diploma e meu histórico escolar e levo o meu contrato de trabalho e peço a residência pelo trabalho. Aí não vou ter que esperar 2 anos com uma pessoa normal. Eles já me dão a residência já automaticamente. E a Na residência hora. de trabalho são 3 anos. Válida por 3 anos. Ou seja, ela vale por 3 anos, então eu não preciso mais renovar nenhuma residência. Em 2 anos já peço cidadania e eu não preciso, já antes de terminar minha residência eu já estou cidadão. Pô, então é muito, pô, muito tranquilo, né? Para Ou você. fazer o mestrado e pedir pelo mestrado. Não há problema também. Tá, Podemos. e aí se você estiver fazendo por exemplo, está fazendo uma faculdade ou fazendo mestrado e você não tem boas notas, você repete 1, 2 anos. Você continua tendo esses benefícios ou não? Ou você perde tudo isso porque você repetiu? Você fica em condition, em probation, né? Que tipo, eles te colocam em provação, porque, por exemplo, eles pedem, na hora que eu fazer um estudante, na hora que vai renovar a residência, tem que se renovar todos os anos.
Depende muito também da pessoa que vai te entrevistar. Tem pessoa que pede, tem pessoa que não. Mas na última, as minhas primeiras residências ninguém pediu. Quando eu passei do primeiro ano para o segundo, ninguém pediu. Mas quando eu passei do segundo ano para o terceiro, eles pediram meu aproveitamento de estudos. Porque vem muito estudante. Infelizmente, temos muitos brasileiros que fazem merda, cara. Vêm para cá com o visto de estudo e não estudam. E acabam que, né, pronto. Passam uma má impressão para o governo português. E agora eles estão começando a pedir aproveitamento de estudos. Eles querem saber se você está realmente estudar e está Tá, tirando tá fazendo mesmo, né? Você só não tá comprando. para passar em tudo. Claro, você pode repetir uma, ou duas ou três matérias, não há problema. Mas eles querem ver que você está mesmo estudando. Então, assim, a minha universidade teve que emitir um documento e dizer, Marco teve todo o aproveitamento dos estudos do primeiro e segundo ano e ele está colocado no terceiro ano da licenciatura. Então, teve que ter. Infelizmente, teve que ter. Na primeira não teve porque não tinha muito isso. Mas os brasileiros estavam muito vindo para cá para fazer isso, fazer essas merdas. Infelizmente. Então, assim, e é por isso que muitos portugueses ficam com o pé atrás com os brasileiros, porque muitos fazem essas coisas, sabe? Até mesmo uns vão para o trabalho, conseguem contrato de trabalho, quando conseguem contrato de trabalho, e dão entrada no CEF e vão embora. E nunca mais aparecem. Eles entram na faculdade, aí conseguem um contrato de trabalho e tchau. Tchau, a faculdade Tá? e pega o negócio Porque já está com a residência da faculdade, não precisa nem essas coisas, entendeu? E aí com a com a residência de estudo, ele não tem nada disso. E aí ele não faz nenhuma matéria, no outro ano fazia a renovação da matrícula para fazer o primeiro ano de novo e eles davam residência para ele, pronto. Mas agora eles querem saber se ele está realmente estudando. Entendeu? Eles querem saber suas notas, essas coisas assim, mas ainda assim não é muito pedido. Eu tenho amigos meus que fizeram em outros CEFs aqui. Eu faço um CEF de Espinho. Espinho é uma cidade aqui próxima do Porto, que é muito tranquila, é muito rápido de fazer e manda mais rápido para casa, porque o Porto tem o CEF do Porto é gigantesco e tem muitas pessoas a fazerem. Então demora aí 3, 4 meses para chegar em sua casa, residência. Espinho é uma cidade pequenininha, eu faço lá e chega em 2 semanas em minha casa. Então, mas eu vi pessoas a fazer no Porto, a fazer em Lisboa, em outros lugares, que eles não pediram isso, entendeu? Mas assim, mas eles estão de olho. Eles estão de olho e não é bom brincar, né? Se tá vindo pra cá pra estudar, vem estudar. E me fala uma coisa, por exemplo, isso a gente está falando de universidade e tal, pós-graduação. Existem cursos técnicos que nem tem esse Senac aqui no Brasil, ele dá o mesmo direito ou não? Ou isso não existe aí em Existe, Portugal? existe muito curso técnico, sim. Muito mais que até o Brasil. É chamado CETESP aqui. É o curso técnico profissionalizante. E tem muitos aqui, porque eles preparam, eles usam esse muito técnico porque ainda muitas pessoas em Portugal não têm essa cultura de fazer universidade. Então acaba fazendo esse curso técnicozito para entrar no mercado de trabalho e acaba vivendo o resto da vida com isso. Tem muito, mas não te dá direito à residência. Ah, é isso que eu ia perguntar. Não dá direito, Licenciatura, mestrado e só. Só. E o doutoramento. O doutoramento, né? Que é o doutorado. é o doutorado. Nem a E pós-graduação o dá. que- Nem a pós-graduação dá. Não, posso, não dá? Porque a pós é um curso de. É simples pós-graduações aqui, é um curso de um ano. Então, para você fazer pós-graduação aqui, você tem que fazer o curso, o visto de estudo de temporário, que é de um ano. Mas Uma- não te dá residência. Para E, é só mais, e o pessoal, considerado residente, você tem que ter um vínculo com Portugal de maior que um ano. Porque até um ano você é considerado turista ainda. Esse curso que você faz de pós-graduação ou um curso que você faz de 1 ou 2 semestres cá, você é um turista acadêmico. Você não é um residente. Residente você é a partir de um ano. São 12 meses, acima de 12 meses, que você é considerado um residente. Então, uma licenciatura, que são 3 anos, um mestrado, que são 2, um doutoramento, que são 4. Entendeu? E isso tudo te dá direito à residência. Mas tudo que é de um ano, menor que isso, ou um curso profissionalizante, não te dá. Tá? aí é estudo, É o visto de estudante, exatamente. que é o visto de estudante. E o pessoal, ele vai mais... A brasileirada está reunida onde? Lisboa, Porto, onde que está a concentração? Por exemplo, Irlanda é Dublin, né? A Austrália, sim. Se bem que a Austrália é tudo quanto é lugar, mas aí em Portugal. Proporcionalmente, Lisboa é a maior cidade, tem mais brasileiros. Depois Porto, é proporcional. Entretanto, tá começando a ir muito brasileiro pro interior. Braga. Braga tá chamando muito, porque Braga tem uma qualidade. Praga, É, tem uma universidade espetacular, que é a Universidade do Minho, é uma pública também. Ah,
tem uma qualidade de vida muito boa, é mais Tem barato, trabalho? tem trabalho também, não muito, claro, porque é uma cidade menor, né, obviamente, mas tem trabalho. Tem uma qualidade de vida muito boa, uma noite espetacular, porque tem várias boates, muitos restaurantes, e fica muito próximo do porto. De trem é 1 hora e de carro é 30 minutos. Entendeu? Então é bem tranquilozinho, assim. E tem muita gente ir pra Braga. E como eu te falei, tem gente que vai estar morando em Covilhã. Covilhã no meio do nada, assim, onde, nas montanhas, entendeu? Tem brasileiros no país inteiro. Mas as maiores concentrações são em Lisboa e Porto. Desculpa. Desculpa. Saúde. Tá Tá. frio aí? Não, tá um pouquinho frio, mas é porque minha cadeirinha tá aqui e o pelo dela foi. Mas tá meio friozinho aqui hoje. Tá chovendo, acho que tá uns 14, 13 graus. Só que nunca é isso por causa da umidade e do vento do Porto. Você sempre tá sensação térmica de 10, 9. Mas assim, Caramba. E o friozão aí, como que é? olha, há anos, viu? O 2021, de 2020 para 2021, É. já começou a nevar aqui na Serra em outubro, novembro. E em dezembro, Nevar? nevar com força. Eu fui 25 de novembro pra Serra, peguei já nevasca mesmo, nevasca, tempestade de neve. E, eu, e o Porto chegou a bater -4 graus na virada de ano. -4. E a gelo nos carros, os carros com gelo mesmo assim, você tinha que bater nos veros para quebrar, poder entrar na porta. Isso foi de Ah, 2020 para 2021. De 2021 para 2022, esse ano não foi tão frio na passagem de ano. A passagem de ano estava 14 graus. Mas agora em fevereiro desceu bastante, bateu assim, uns 4, 3, 2 graus, assim, por umas 2, 3 semanas. Tava mesmo e o muito. verãozão aí? Hã? E O o verão. verão? No Porto, como eu falei, é quentinho, não é muito quente. À noite, Quentinho quanto? Lisboa. 40 graus? Hã? 40 graus? Ih, não, aqui no verão teve um dia que bateu 33, parece que era o apocalipse. Mas o É mesmo. faz 24, 25, assim, máxima, mínima de 14, 15 à noite. E Lisboa e o Algarve, aí fica muito mais quente. Lisboa já é mais quente mesmo. Lisboa bate aí uns 30 e pouco, assim, pronto. O Algarve, que é o sul de Portugal, que é aquela faixazinha do Mediterrâneo, ali já bate os 40, 35, entendeu? Ali já é muito mais quente. Mas o Porto, quem gosta de friozinho, não gosta de calor, perfeitamente. Aqui sempre tem que estar com casaquinho, mesmo no verão. Sempre o casaquinho aqui tirando de noite. Eu gosto do Porto porque eu adoro o frio. Odeio o calor, não sei porque eu morava em Salvador, mas pronto. Mas aqui o frio no Porto é sempre um pouquinho mais frio. Pô, resumindo, é o seguinte, que eu entendo de Portugal, que eu entendi aí, que a gente tem conversado, é barato, porque se você for pensar, você está pagando 150 euros o mês, né? São 10 meses que você vai pagar, uma faculdade, Sim. você faz faculdade de não é Gestão, turismo, gestão turística. gestão de turismo, É. Gestão mas turística. ela varia o preço ali, é a média esse valor, né? 150 euros. Ou eu tava olhar os de engenharia é o mesmo valor que o meu. O engenharia é o mesmo valor que o teu? Na minha universidade, sim. Eu tava olhando as propinas, é o mesmo valor. Cara, propina, o que que é o propina que você falou aí? É a mensalidade. A mensalidade. São os nomes. É, pô, é muito barato, né, cara? Se você É. for pensar, se eu comparar com uma faculdade boa aqui no Brasil, né? Sem contar que você pode ir para Portugal, você pode trabalhar, você não vai pagar nem seguro-saúde. Pois. Ou seja, Olha, pessoal, vantagem. Diferente do Canadá, Estados Unidos, Austrália, essa propina não precisa ser paga toda do Brasil. Geralmente você paga uma, no máximo duas mensalidades do Brasil, o resto paga cá. Divide-se aqui. Aí vai dividindo em 10 vezes. puta, é Então, muito barato, cara, é muito para barato. os Estados Unidos, você precisa pagar a tuition por um ano de vez, assim, ó, pá, Ah, vai um ano. Canadá também. Eles pedem tuition logo de um ano e ainda um comprovante de financeiro que você vai conseguir pagar os outros anos. Portugal não pede nada disso. Eu paguei 30 euros para me aplicar, depois paguei mais 30 para matrícula, depois mais 150 e foi isso que eu paguei. 150 euros da primeira mensalidade
acabou. E depois paguei o visto e vim. Então, assim, é mesmo. Isso porque é uma pública. As universidades privadas já são mais caras, sabe? A privada às vezes pede 200 euros para aplicar, 300 euros para poder se matricular, depois pedem duas mensalidades. Também não é assim tão. Eu adoro, eu com meus clientes, eu gosto de aplicar sempre nas públicas justamente por isso, porque são mais baratas, né? Então, Mas, ô, não, Marco, eu falo isso, cara, que é barato, porque assim, a gente vende muito curso de inglês, né? O foco é muito curso de inglês. Você pensa isso na Irlanda, no Canadá, tal, cara, sim, você também tem que pagar o curso inteiro, e geralmente eles compram 6 meses. Meu, para estudar 6 meses, você vai pagar 2.000, 2.500 euros o semestre, 3.000, depende da escola. E a gente foi, está falando aí numa universidade em Portugal. Pô, você foi. fazer um curso de engenharia por 150 euros por mês é ridículo, cara. E ainda você pode trabalhar, e ainda você pode. Você tem o seu o SUS aí, né? O Exato. E os ciência brasileiros, médica. O, o Estatuto de Igualdade de Direitos e Civis e Políticos, e o brasileiro pode votar, pode fazer concurso, pode conseguir outras coisas como se fosse português. Nós temos muitos benefícios aqui. Temos muitos benefícios. Com a Mas com esse, residência, com você pode esse, com esse visto, né? Para quem está com a residência. a residência, exatamente. Porque Não se com tiver visto, com estudo, você não residência. pode. Só com Exatamente. visto de estudante você não pode. Não pode, mas com a residência, sim. A residência você pode. Ah, Eu mesmo cara. tenho. E eles estão querendo mudar a lei de novo para quem tem o Estatuto de Igualdade pagar a faculdade igual em português. E eu fiquei puto agora porque quando eu cheguei eles mudaram a lei e não permitiram. Se mudar de novo, aviso a todos vocês, com certeza. Quem tiver 2 anos de residência legal em Portugal, o terceiro ano de faculdade vai ser 690 euros. Porque o português aqui paga 690 euros nas públicas, qualquer pública. Caramba, cara, é muito barato, cara. É É, muito barato. 690 eita, que é isso? Meus colegas todos pagam 690, pagam a universidade logo no primeiro mês. Já pagam o ano inteiro. Aqui, ó, estamos 690 euros. É um salário mínimo? Eles pagam o salário mínimo para pagar a universidade inteira. E o brasileiro, que com o Estatuto de Igualdade e de Direitos, a partir do segundo ano, do terceiro ano, o último ano de faculdade, já paga isso. O É por primeiro isso que a brasileirada está invadindo aí, cara. E sem falar que você vai trabalhar à vontade aqui, por exemplo. Eu cheguei cá, comecei a trabalhar, mandei meu contrato para o CEF aceitou na mesma hora. Proceda para marcar apenas para tirar a segunda via e colocar na segunda via que você está trabalhando, entendeu? É bom você fazer isso, porque tem umas empresas que são chatas. Nenhumas nem pedem, mas tem outras que pedem que você tenha na sua carteira dizendo assim, permite a atividade profissional. E para fazer isso, você tem que mandar um contrato para o CEF. Mas eles não barram, eles só falam assim: ok, já vi seu contrato, agora proceda para você tirar a segunda via e colocar isso. E fica Entendi. E o tipo de trabalho? e fica Pode para falar. residências. Fica pra, por exemplo, eu fiz isso na minha primeira. Quando eu renovei para minha segunda residência, já veio lá, permite o trabalho. E aí renovei para a terceira, permite o trabalho. Entendeu? Aí é sempre assim, meio tranquilo. E os tipos de trabalho que a brasileirada encontra aí logo de início, quais são? Pronto, essa é uma coisa que as pessoas têm que saber. No meu caso, eu sempre trabalhei com turismo, pronto, porque é minha área, pronto. E sempre. Mas muita gente vai mais trabalhar com restaurante, com hotéis também, às vezes vai trabalhar muito com limpeza, essas coisas. Tem que estar preparado para trabalhar com essas coisas. A não ser que tu Igual. A não ser que tenhas um currículo espetacular e fale, por exemplo, fales muitas línguas. Aqui todo mundo fala inglês. Basicamente todo mundo fala inglês. Os portugueses falam inglês desde a infância. Alguns melhores, outros piores, mas falam. Pronto. E se souber falar inglês, espanhol, se tiver um currículo já bom assim, uma experiência profissional que agregue muito, aí eles acabam olhando já com outros olhos. No meu caso, eu já consegui um emprego num hotel de 4 estrelas, numa posição boa, justamente porque eu já morei nos Estados Unidos, tenho inglês, já estou fazendo francês, pronto, mas esse tipo de coisa. Mas que não tem que estar preparado para aceitar empregos que nós no Brasil chamamos de subemprego, mas na Europa isso é muito.
O que eu acho incrível aqui em Portugal é que você, não importa o emprego que tu tenhas, tu é tratado da mesma maneira. Aqui tem os intermediários, que chamam, né? Pronto. Então, assim, tem que estar preparado para isso, né? Até terminar a faculdade, depois que terminar a faculdade, aí você consegue coisas maiores, pronto. A não ser, como eu te falei, a não ser quem for da área de tecnologia, quem for da área de computação, consegue fácil. E Porque esses caras se dão muito bem em tudo quanto é lugar do mundo, né, cara? e já tem amigos que vieram do Brasil para ganhar já com trabalho garantido em Portugal. Já com Cara, trabalho garantido e a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. O primo do meu amigo mesmo veio do Brasil já para cá. Ele de imposto paga o meu salário. O meu salário cara. mesmo, só de imposto que é retido. O meu, Mas quanto que é de imposto que os caras pagam aí? aqui é 11% de segurança social, que é o INSS, aqui é 11%. E o posto de renda vai, a partir dos 800 euros, vai subindo, né? À medida que você ganha mais. Então, por exemplo, hoje meu salário bruto é 1.500 euros. Mas eu tiro 1.250 por aí, porque eu pago 250 euros de imposto. Mas esse meu colega, esse primo do meu colega que trabalha com isso, ele só de imposto paga 1.300. Então, imagine quanto é o salário dele. Porra, Entendeu? E é olha, nada de processamento de se dados. tu ganhas 1.000 euros em Portugal, já vive muito bem, já consegue pagar essas coisas e ainda viajar bastante. Eu viajo muito aqui. Já fui para esse ano já fui para Islândia, para Inglaterra, já estou indo para Espanha daqui a pouco. Não tem nem 3 meses esse ano. E é tudo muito barato. Outra coisa de morar em Portugal, passagens a 19, 20 euros para Milão, para Paris, para qualquer lugar, sabe? É espetacular. Você a 1 hora de carro do Porto, tô indo na Espanha, subindo aqui vou para Vigo, na Espanha. Você tá tipo vivendo uma qualidade de vida espetacular. Tirando tudo o que você disse aí agora, Sérgio, tudo que você disse aí é a qualidade de vida também. É você poder viajar com tranquilidade, entendeu? Vindo como estudante, Segurança. ainda vindo como estudante, você tem a residência mais rápido, com a residência você pode sair de Portugal. Enquanto se você vier como turista conseguir trabalho, você não pode sair de Portugal. Porque se você for pego fora, no outro país, e você não tiver a residência portuguesa, eu já te mando, você é deportado direto para o Brasil, nem para Portugal você passa. Então, assim, você tendo um estudante aqui, tendo a residência, você pode viajar, vai na Itália, na França, na Inglaterra, tudo que é lugar que você puder aqui, por preços muito baixos, entendeu? Pronto. Então, assim, eu E a indico. segurança aí, Marco? Diz? Segurança. Você nem disse que. Segurança aí. Bandido, ladrão. Isso, você lembra que existe isso? Aqui, olha, aqui o que tem, com a pandemia, na verdade, que a pandemia piorou um pouco, aumentou o número de casos de pessoas desempregadas, né? Mas aqui tem o que? Furto. Furto, às vezes alguma pessoa assim dá meio chata na rua, pede dinheiro, mas se você não der dinheiro pode ficar um pouco chateado, né? Mas eu ando 4, 5 horas da manhã na rua, não tem nada, nada, não tem nada, não tem nada. De vez em quando há um assalto no carro, assim, tipo, a pessoa quebra o vidro, mas nunca com armas. Não existe armas aqui. Não existe armas, nada. Assim, mortes, homicídios, não existe. A pessoa às vezes se assaltou um carro porque o carro tava parado ali, não tinha ninguém, quebrou o vidro e pegou. É, o Furtos, furto, né? exatamente. Teve uma vez que eu tava descendo pro meu trabalho, era tipo de noite, e aí vinha um cara, nós chamamos um cara aqui em Portugal é gajo. Aí veio um gajo, tava com um capuz e uma máscara de. Tava usando máscara de Covid, tá pronto. E com capuz assim, e veio perto de mim, só tinha eu e ele na rua. E eu tava com fone de ouvido, nem ligar, nem medo eu tinha, né, mano? Ele veio com aquele sotaque português ainda. Anda cá, minha beira. Como é que fala? O nosso anda cá, minha beira é tipo, chega perto aí, anda cá, minha beira. Ele começou a falar anda cá na minha beira. Eu falei, o que você quer? Ele, não se mova, anda cá, minha beira. Sabe, a minha reação foi assim, ó. Eu fiz assim com a mão pra ele, ó. E ele ficou, tipo, incrédulo, assim, sabe? Porque eu acho que com as pessoas em Portugal não estão acostumadas com isso. Se alguém faz isso, a pessoa já fica com medo, não sei o que lá. E eu, andar cá, minha beira, eu falei, por favor, deixa lá, cara. Ele ficou assim, me olhar, tipo, meio que incrédulo. Eu falei, quase falando, vai tomar um curso de assalto lá no Brasil, vai fazer um curso de assalto. Se era isso que ele queria fazer, não sei. Ele andar cá, minha tipo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, aqui não, nunca passei nada, mano. Nunca passei nada mesmo assim, tipo, muito, muito tranquilo. É muito tranquilo.
Portugal é considerado o terceiro país mais pacífico do mundo. E além disso, por exemplo, quando há um homicídio aqui, fica na televisão por 5 dias. Um É homicídio. mesmo. Teve um E homicídio um dia passa desse. muita informação do Brasil aí, Marco? Diz? Ou não passa nada? Passa informação do Brasil aí? Passa toda hora, toda hora. Bolsonaro tá toda hora na Passa? televisão. As novelas brasileiras tá toda 24 horas na televisão. Tem um canal só de novelas brasileiras 24 horas. Novelas novas, novelas velhas. Existem muitas notícias do Brasil aqui. Sim, passa. Mano, aqui eu não sei, mas eles gostam tanto do Brasil. Tem uma cultura brasileira muito forte aqui. Até na comida. A comida aqui é muito boa. Tem os temperos brasileiros. Tem muitos restaurantes brasileiros. Se ouve muito nas boates, quando você vai, só toca sertanejo, funk. Nas lojas de roupas você entra assim, você tem, ouve muito. A cultura brasileira aqui é muito forte. É muito forte. É Puta, meio. que maravilha, hein, cara? Você se sente em casa. Você se sente em casa aqui. Eu gosto muito de Portugal. Ah, já, assim, eu digo logo, quando você chega em Portugal, tem a fase de lua de mel. Está tudo muito lindo, você vai no mercado, tudo muito barato, tudo novo. Depois de uns 4, 5 meses, começa a vir a realidade, porque eles, querendo ou não, é uma cultura ainda diferente da nossa. E os portugueses são muito abertos em relação aos europeus, mas ainda são muito mais fechados em relação aos brasileiros. Então, assim, os portugueses, eles não se abrem muito facilmente, são pessoas muito comunicativas, dão risada, receptivas, mas não se abrem muito facilmente com uma amizade. Mas depois, que são amigos, são pessoas muito leais, são amigos muito bons. Eu tenho mesmo amigos, hoje eu só tenho amigos mesmo portugueses, assim, só tenho um amigo brasileiro aqui, e todos os meus outros amigos são portugueses, e amo de paixão todos eles, assim, gosto muito, e pronto, e é isso. Eu gosto muito deles aqui. E é só realmente aquela questão de se adaptar à cultura portuguesa. E depois de uns 5, 6 meses, isso vem com força, né? Pronto, e você fica assim, passa uma fase de adaptação que é chata mesmo, que você vai sentir um pouco a diferença. Porque no início você não sente, no início é tudo muito novo, tudo muito bonito. Depois de 6 meses, 6 meses, O que um você ano. sente falta depois de 6 meses? Hã? O que você sente falta depois de 6 meses? Não vem me falar que é de feijoada, hein, meu? Né? Da família, você começa a sentir falta, depois você começa a sentir falta daquela conversa fácil que você tem com as pessoas no Brasil, né? Você chega e já fala naturalmente com qualquer pessoa no Brasil, seus amigos. Aqui não, aqui você às vezes precisa se polir um pouco no que você fala, né? Se policiar um pouco mais nas coisas que você fala, tudo isso você tem que ter cuidado. E aí você. Aimee, acarajé. Ai, nem fala. Minha família tá me mandando fotos do acarajé. Exatamente, aí minha família tem mandado foto de acarajé desde muito tempo agora, tipo, mas é isso. E pronto, e é isso que Portugal tem, mas assim, aqui se come muito peixe, muito camarão, tem muitos restaurantes brasileiros, então acaba que a comida é um pouco muito próxima da nossa. E eles têm uma comida excelente, excelente mesmo, diferente dos Estados Unidos. E aqui eles têm Fartura também, né? é. Mas assim, eu recomendo bastante. Maravilha, Marco. Porra, cara, eu vou te falar, eu fiz um intercâmbio na Austrália, né? Fui para outros lugares e tal. Eu acho que hoje eu faria uma faculdade, se eu não tivesse feito uma faculdade aqui, ou até, sei lá, acho que faria um mestrado aí, viu? Faz o É mestrado, que, para mim já meio que passou a época de faculdade. estudo, é, mas eu vou te falar, se você poder ir para um lugar, trabalhar, pagar tão barato e ainda depois de 5 anos Pegar uma você cidadania. consegue uma cidadania portuguesa, porque, pô, se você é português, você fica aí na Europa Você pode morar desfrutando e acabou. Pode morar em qualquer lugar da Europa. Qualquer país da União Europeia. Qualquer país da União Europeia. Pode viver. Pode viver na Irlanda, pode viver na França, na Alemanha, qualquer país desse. Caramba, meu. E Quase seus problemas acabaram, né? olha pra você ter ideia, minha amiga tá chegando amanhã do Brasil, vem morar cá, mas ela tem o passaporte italiano, ela tem cidadania italiana. Ela chega cá, paga 15 euros a Câmara Municipal do Porto e pode viver aqui legalmente. 15 euros. Por Caramba. ter a cidadania europeia. Então, assim, é a mesma coisa dos países. Você pode estar em outros países trabalhando por 3 meses sem nenhuma nada. Se você quiser ficar mais de 3 meses em outro país, só com cidadania europeia você consegue só pegue uma autorizaçãozinha e fica. É mesmo assim, tipo, claro. É a abertura mesmo. Eu quero ficar em Portugal, quero.
Mas se surgirem oportunidades depois que eu tiver cidadania, imagina, vai ser muito mais fácil para mim mudar para uma Alemanha, uma França, uma Itália, não. Vai ser muito mais fácil. Então, É, isso é outra vantagem. e É é, outra e é vantagem. legal saber os benefícios que o governo dá para o brasileiro, né, cara? Eu não sabia que você tinha tanta boiada assim, né, cara? Isso. Tem em todos os países a comunidade, a CPLP, que chama, né, a Comunidade de Países da Língua Portuguesa. Mas o Brasil ainda tem mais benefícios em algumas coisas, porque o português precisou do Brasil na altura da ditadura. Então, teve uma imigração muito forte portuguesa para o Brasil. E foi aí que se estabeleceu uns laços maiores, entendeu? Em geral, tem benefícios para toda a comunidade portuguesa, os países africanos, o Timor-Leste, pronto. Mas Portugal, o Brasil ainda tem um pouquinho mais de benefícios justamente por causa desse, porque Portugal precisou do Brasil. Muitos portugueses vieram para o Brasil depois que nessa da altura da ditadura. Então acaba que eles estreitaram um pouco mais esses laços, né? Pronto. E é isso. Ó, aí me colocou uma pergunta legal. Quem tem filho com passaporte europeu, que é o meu caso, facilita para os pais? Sim, sim, sim. Porque o filho do passaporte europeu, a morar em Portugal, já consegue uh, reagrupar os pais, entendeu? Reagrupar é tipo, o pai recebe residência permanente, que chama. E depois, que dura 5 anos. E depois da residência permanente consegue a cidadania. Pô, então se eu for com meu filho, que ele tem um passaporte português, para Portugal, eu vou conseguir um passaporte português depois de 5 anos. Sim, sim. Você já E eu não consegue, preciso você estudar. consegue reagrupar. Seu filho é menor de idade? É. Pronto. Sim, se seu filho for menor de idade, você vem para cá e você consegue a residência por ele. E com isso, se você que seu filho quiser estudar mesmo aqui, fazer uma coisa, fazer uma escola, uma coisa, claro, ele não vai chegar aqui e ficar fazendo nada, não. Tem que fazer uma coisa. Se ele está no terceiro ano, segundo, primeiro ano, faz aqui, aí você consegue pegar a residência por ele, outros estudantes, porque a sua residência é mais focada no. É mais o do seu filho mesmo, você pega uma residência permanente. E pronto. E é por isso, e com essa residência permanente, você 5 anos, depois de 5 anos você já tirou o passaporte. Que Solicita, na verdade. maravilha. É bacana. É. Bom, mas é isso aí. Vamos ver se a gente. Agora a gente vai fazer bastante divulgação de Portugal. Vai começar a receber muitos estudantes nossos de Portugal aí, muitos estudantes interessados. Com certeza vai fazer Olha, muitas matrículas. essa é a hora, viu, pessoal? Porque agora que o Covid está mesmo temos boas perspectivas, agora todas as pessoas vão voltar para Portugal, então essa mesma é a hora de vir para cá. E agora, se quiserem já começar a aplicar, já está na altura correta de começar a se candidatar nas universidades. Quem tem Enem, ótimo. Quem tem ingresso na universidade também é ótimo. Então, todos podem vir. Essa é a hora mesmo de começar. Então é isso, pessoal. Quem quiser saber mais, entre em contato com a Academia de Intercâmbio. A gente vai passar o contato do Marco para ele fazer o atendimento para vocês. E comece o teu processo, porque até maio agora é o limite para a gente fazer a sua matrícula. Também, se não for em maio agora, já faz para o próximo. Aí, se o cara perde agora, ele faz quando? Sim, se não for em maio, podemos fazer. Olha, se não houver candidaturas, podemos fazer em junho, julho, na problema se a pessoa não se importar de perder 11 dias de aula. Se não, só em fevereiro do próximo ano, janeiro, fevereiro, já tem a abertura de novo, não há problema. A assessoria, pode fechar a assessoria antes também, pronto, e ir se É, preparando. porque, né, ele pode sair e se programar agora para ir para o ano que vem também. Caso Exatamente. ele não tenha. Isso, já tive clientes que fechou conosco num ano e só foi no outro. E teve tempo com calma de olhar as documentações, de fazer um Enem, de tudo, e pronto. E mesmo assim conseguiu passar. Foi mais com calma, pronto. E é até mais fácil que as pessoas, querendo ou não, não sei se depender de como vai ser o pagamento, essas coisas assim, às vezes acaba que consegue pagar mais tranquilamente a assessoria até o momento da ida, né? Pronto. Então, esse tipo de coisa. Até Não, mas mais é fácil muito barato, cara. É muito barato. Para ir para Portugal, realmente é o lugar mais em conta que existe aí. e mais Pior que eu fácil, faço isso aí há 17 anos, hein? Eu nunca pois. encontrei um destino tão barato e para fazer universidade. É absurdo. Exatamente. Eu vendia muito Canadá e Estados Unidos, eu via como era muito difícil, muito caro, né? Pronto. Puta, é outro mundo, né? Pois é outro mundo. Mas pronto. Vamos ver se as pessoas. Eu acho que agora é hora de todo mundo vir. Mesmo assim, e tá na hora mesmo muito boa agora com a Covid indo embora, as restrições indo embora. Então,
Estamos na altura certa. A previsão do governo mesmo é eles esperam que muitos brasileiros venham esse ano estudar cá. Tenho visto as notícias aqui, então a facilitar E muito. já tá com sotaque português, hein, meu? Hã? Estudar cá, já tá com sotaque português, hein? Ou eu convivo 24 horas com ele, né? Não é difícil não pegar. Eu trabalho Difícil, né? fora com português, tenho um trabalho, faculdade com português, pronto. Mas é isso. Legal, Marco. Pô, obrigado, cara. Obrigado pela aula aí que você deu. Em breve você receberá diversos estudantes aí para negociar e fazer eles serem felizes aí em Portugal, viu, cara? Porque Vão é um dos adorar. melhores destinos para fazer o intercâmbio aí para quem quer fazer universidade. E é estratégia, né, galera? Porque você entra, fazer uma faculdade, mas em 5 anos você pega a sua cidadania portuguesa, que aí já era. Você já vira um cidadão europeu aí, tá ótimo. Exatamente. Esse também é um benefício muito bom. E, ó, teria o maior prazer de ajudar todos, de fazer com que todos passem, entrem na universidade, receber aqui, queremos recebê-los, eu vou receber, passeio com todos, faço tudo, mostro o que tem que fazer, a documentação legal. É isso que vamos fazer, vamos cuidar dos nossos clientes aqui, né? Então, beleza. Que já deve ser tarde aí, já deve. Amanhã você vai ter que. 1h30. Amanhã tem uma aula, tem tudo mais. Mas olha, foi um Mas, prazer. pô, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo aí, viu? Obrigado pelo convite. Ok. Um Um abraço. abraço. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.